Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a esse nosso curso que trata de conhecimentos específicos para o cargo de assistente administrativo da Prefeitura de Porto Alegre, concurso da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Turma, eu sou o professor Sérgio Elisandro Danés de Souza, aqui está o meu Instagram, @prof.sergioelisandro, e eu vou iniciar falando um pouquinho sobre o meu currículo, depois eu vou falar sobre a prefeitura em si, sobre salário, cargos e tudo mais. E, por fim, eu vou falar sobre o conteúdo e o nosso método das aulas. Então, vamos lá, turma, sem perda de tempo. Eu sou o professor Sérgio, que eu falei antes. O meu cargo atual, eu sou servidor público, o meu cargo atual é de analista legislativo, administrador da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Ingressei no ano passado. O concurso eu havia realizado em 2018 e os servidores foram nomeados apenas em 2021. Então, fui nomeado, fiquei em terceiro lugar, fui nomeado o ano passado. Mas, anteriormente a esse cargo de analista legislativo, eu fui também servidor da Prefeitura de Porto Alegre. Eu fui concursado no cargo de administrador, concurso que eu fiz no ano de 2016 e fui nomeado algum tempo depois. Também fui analista administrador da Secretaria de Planejamento do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Também fui concursado administrador da Fundação de Recursos Humanos, um órgão que infelizmente foi extinto, e além desse, diversos outros concursos, de nível médio e superior. Certo, turma? Minha formação, eu sou graduado em administração, sou formado em administração de empresas, também tenho graduação em ciências contábeis, eu terminei a minha graduação no ano de 2010 em administração e recentemente eu finalizei minha graduação em ciências contábeis, em contabilidade. Também tenho especialização em gestão pública, tenho MBA em Gestão Empresarial e Finanças e ainda um mestrado em Economia do Desenvolvimento. Todos esses assuntos aqui, esses cursos e tal, nos dão um arcabouço para conseguir desenvolver aulas ainda melhores, mais adequadas e mais de acordo com os editais. Então, turma, a gente junta aqui essa experiência de concurseiro com essa de estudante e com isso a gente consegue se especializar, se tornar cada vez melhor na nossa vocação, na nossa dedicação aqui, que é a preparação para concursos. E eu sou professor aqui do PGF Concursos desde 2018, desde o ano de 2018, também leciono, dou aulas em outros cursos preparatórios. Então, turma, visto isso aqui, é importante a gente falar um pouquinho sobre a nossa trajetória, sobre a nossa carreira, até para os alunos poderem nos conhecer. E agora sim nós vamos tratar do que mais interessa, que é o cargo, que é o cargo, que é o órgão e as atividades e tudo mais do que está relacionado à Prefeitura de Porto Alegre. Então, turma, o cargo é assistente administrativo. Está lá no edital, assistente administrativo. Qual é o salário base que apareceu? Primeiro eu vou falar aqui sobre a remuneração para a gente ter uma ideia. Qual é o salário base que apareceu no edital? O salário base é esse aqui, ó, turma, R$ 1.358. E é esse o salário? É só isso? Não, turma, a gente sabe que não. Há também uma gratificação que é o regime de tempo integral, a RTI, que corresponde a 50% do salário base, que dá o valor aqui de 679,75, certo, turma? Todos têm direito à RTI. As pessoas entram, são nomeadas para trabalhar 30 horas, mas em seguida, no mesmo dia, elas já recebem a convocação para trabalhar no regime de tempo integral. Então, de 30 horas se torna 40 horas. E com isso, há esse acréscimo aqui de 679,75. E, além disso, há o auxílio alimentação, atualmente no valor de R$ 630 mensais. Valor fixo aqui não se altera. É só isso, professor? Não, turma, ainda existem gratificações. Na Prefeitura de Porto Alegre existem N gratificações, diversas gratificações. Depende da secretaria, depende da lotação do servidor. As mais comuns para se receber são essas duas aqui, ó, turma. A GID, que é a gratificação de incentivo ao desempenho, e ainda a GRFPO, que é uma gratificação por atividade fazendária, orçamentária e tudo mais. São as mais comuns dentro da prefeitura. Como é que funciona? A GID corresponde a 100% do salário base. Então, quem for lotado numa secretaria que tem a GID,
vai receber, além do salário básico, além do valor da RTI e do auxílio alimentação, mais R$ 1.358,50. É uma gratificação que existe lá. E também existe a gratificação chamada de GRFPO, que é o valor que fica em torno de 170% do salário base. Aí nós temos o montante de R$ 2.309,45. Então, turma, a remuneração do servidor, a depender da lotação que ele pegar, é essa aqui, soma do salário base com a RTI, com o auxílio alimentação, que é pago em dinheiro, e mais a GID ou a GRFPO ou alguma outra gratificação que o servidor venha a receber. Então, é feito essa soma, é feito esse cálculo, e aí sim a gente tem a remuneração total. Como eu falei antes, não são apenas essas duas gratificações existentes. Existem outras. As mais comuns são essas duas aqui, GID e GRFPO. Obviamente que a pessoa não pode receber as duas. A pessoa, se for lotada, por exemplo, na Secretaria de Administração e Recursos Humanos, a SMAP, ela vai receber esse valor aqui, de R$ 1.358,50. Se ela for nomeada para trabalhar na fazenda ou em alguma outra área, como a contabilidade, despesa, enfim, ela vai receber essa outra aqui, R$ 2.309,45. E dependendo, por exemplo, se trabalhar em uma outra secretaria, pode ser que tenha uma outra gratificação. A grande maioria das secretarias tem algum tipo de gratificação, turma, podem ficar tranquilos. Uma ou outra pode ser que não tenha gratificação alguma, mas a grande maioria tem. Então fiquem tranquilos, é o salário base, mais RTI, mais auxílio alimentação e mais alguma gratificação. Mas, turma, assim, eu vou fazer um trato com vocês, vamos combinar uma coisa. Quando vocês primeiro se preocupem em estudar para a prova. Passem na prova, se dediquem para ficar numa colocação boa. E depois, quando sair a nomeação de vocês, me procurem lá pelo meu Instagram, me chamem no direct aqui, @prof.sergiolisandro, e me chamem lá. E aí eu digo para vocês quais são as secretarias que têm as melhores gratificações. Eu sei porque eu trabalhei lá por um bom tempo, trabalhei numa área que tinha essas informações. Então, me procurem, me mandem uma mensagem que daí eu digo para vocês quais são as secretarias que têm as melhores gratificações, quanto é a gratificação, se vale a pena ir para A, B ou C. Enfim, é aquela situação. A maioria do pessoal que entra na prefeitura não sabe, não tem essas informações básicas, não sabe qual é a secretaria, qual é o departamento que tem a melhor gratificação, quanto é, e acaba aceitando a primeira opção que dão. E o que eu indico para vocês? Falem comigo antes. Eu tenho esse conhecimento, eu digo para vocês, caso sejam perguntados numa entrevista ou coisa assim, caso seja questionado numa entrevista ou coisa assim, qual é a secretaria que quer trabalhar, que já muitas vezes tem mais de uma opção, e eu informo, essa aqui é melhor porque tem isso, essa não é interessante porque só tem isso, essa não tem nada. Enfim, me contatem, me procurem, que aí eu passo essas informações para vocês e vocês entram, começam a trabalhar na prefeitura, já indo para o melhor lugar, dentro das opções que vão ser dadas. Combinado, turma? Não esqueçam disso, me chamem no Instagram que eu vou ter o maior prazer de responder isso. Mas não agora, turma, não agora. Não fiquem pensando em gratificação, não fiquem pensando nessas questões, porque o foco total, 100%, tem que ser na preparação e nos estudos. Foquem nesse momento apenas nos estudos. E depois sim, lá para frente, depois que tiverem feito a prova, que forem nomeados, aí me contatem para tratar desse assunto específico que eu vou ter o maior prazer de ajudar. Combinado, turma? Então tá beleza, vamos seguindo aqui. Turma, nós vamos agora falar sobre o conteúdo programático. Eu vou lecionar as matérias relacionadas com administração e contabilidade da parte de conhecimentos específicos. Lembrando, conhecimentos específicos têm um peso enorme nessa prova. É a parte mais importante, as questões têm o peso dobrado, tem mais questões que as outras matérias, então tem que ter bastante foco, bastante interesse nessas matérias aqui. Eu vou lecionar as matérias de administração, as matérias de direito, vai ser o professor Gustavo, e as outras matérias que não competem nem a administração, nem a contabilidade,
um outro professor. Mas as minhas matérias são essa aqui. Ó. O que é que nós vamos estudar, turma? Nosso primeiro módulo vai ser Fundamentos de Administração. O que que entra em Fundamentos de Administração? Planejamento, organização, direção e controle das organizações. Isso aqui, turma, é o famoso processo administrativo. O processo administrativo é a gestão, é a administração como um todo. E as funções do processo administrativo são essas 4 aqui. Planejamento, organização, direção e controle. Uma empresa, para ser bem estruturada, um órgão público para ser bem estruturado, ela tem que ter foco em atuar pensando nessas 4 funções aqui, que são planejamento, organização, direção e controle. Isso tudo a gente vai estudar no primeiro módulo. Depois nós vamos estudar o segundo assunto. Eu organizei aqui de uma forma que eu considero mais adequada para a gente dar seguimento aos nossos estudos. Então, eu coloquei item 2, baseado no edital, mas aquilo que é mais interessante dentro de uma sequência. Atendimento ao público e ética no serviço. São 2 assuntos que vão ser cobrados de maneira concomitante. Ética e atendimento ao público, porque há relação entre atendimento ao público e ética no serviço público. Então, o que a gente vai fazer? Ó, é atendimento ao público e ética no serviço. O que aparece? Atendimento, qualidade no atendimento, relações interpessoais, reclamações e técnicas de atendimento, características de um bom atendimento, atendimento inicial, tipos de atitudes perante o cliente, preconceitos, ambiente de trabalho, como encantar clientes, ó, assunto interessante, padrões de atitude, a moralidade e imoralidade, que são coisas diferentes, a ética e as morais e ética nos negócios. Então, turma, aqui nós vamos fazer um módulo que vai dividir. Nós vamos tratar esses 2 assuntos nesse módulo, mas de maneira separada. A ética, vamos iniciar com a ética, e depois nós vamos estudar atendimento ao público, e depois, na sequência, melhor falando, nós vamos fazer um paralelo entre esses 2 assuntos, já que eles estão relacionados e apareceram juntos no edital. Nosso terceiro tema, turma. Fundamentos da contabilidade pública. Aqui nós vamos estudar a contabilidade pública, a essência da contabilidade pública. A contabilidade pública de maneira geral. A gente não vai aprofundar porque não é o objetivo e não é o foco desse edital aqui. Nós temos que entender os conceitos principais, as ideias relacionadas à contabilidade pública. Isso tudo a gente vai ver. Nós vamos estudar aqui balanço patrimonial das organizações públicas, demonstrativo de resultado do exercício, a DRE, dos órgãos públicos, os demais demonstrativos, os princípios contábeis atinentes à administração pública, tudo isso. O que pode aparecer na prova, nós vamos estudar nesse módulo. E depois nós vamos estudar a administração de materiais, também chamada de gestão de materiais. É um assunto que trata aí de estoques, que trata de almoxarifado, de logística. São diversos assuntos que estão elencados dentro de administração de materiais e que nós vamos estudar também. E por último, turma, nosso quinto assunto é fundamentos de gestão patrimonial. O que aparece aqui? Ó? Gestão patrimonial e logística no setor público. Ó, logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos. Estoque e armazenagem. É um assunto que está muito próximo também de administração de materiais. A gente vai estudar administração de materiais de maneira geral. Depois nós vamos estudar gestão patrimonial e criar um paralelo entre gestão patrimonial e gestão de materiais, já que são assuntos correlatos e muitas questões estão elaboradas levando em consideração os 2 assuntos ao mesmo tempo. Então é importantíssimo que a gente consiga desenvolver esse paralelo entre essas 2 matérias, entre esses 2 assuntos. E o que mais, turma? Agora nós vou falar um pouquinho sobre o nosso método de aula, nosso método de ensino. Como é que funciona? Primeiro, os vídeos são teóricos, então eu apresento a parte teórica da matéria e nessa parte teórica eu trago questões da banca, né, da La Salle, questões de outras bancas que têm o estilo da banca La Salle e também questões que eu mesmo elaboro, baseado no entendimento, baseado no estilo da banca La Salle. E isso eu lanço essas questões junto com a parte teórica para ficar mais fácil de assimilar aquele assunto. E ao final de cada um desses módulos, nós vamos ter vídeos que é uma bateria de questões. São vídeos com
apenas com questões, para a gente praticar o assunto. Então, a gente viu a parte teórica e depois nós vamos ter os vídeos com as questões. Um vídeo, 2 vídeos, 3 vídeos, vai depender da matéria. E nós vamos ter esses vídeos que vão tratar desses assuntos que nós vimos na parte teórica, mostrando o estilo da banca, daí eu explico como é que funciona, o que a banca costuma cobrar, o que é importante saber sobre aquele assunto. Enfim, é a parte prática, eu chamo de parte prática do módulo. Certo, turma? Então, recapitulando, teoria, questões junto com a teoria e apenas questões, que é a parte prática. É o nosso método de ensino, a nossa forma de estudar. Eu entendo que essa é a melhor forma da gente gravar conteúdos e aprender, porque não adianta só ler, não adianta só assistir a aula, assistir vídeo, se a gente não fizer questões. Então tem que fazer questões também. Outra coisa que eu peço para vocês é que não assistam os vídeos sem ter, de questões sem ter tentado fazer as questões antes. Façam as questões lá, mesmo que erre, não tem problema nenhum, errar faz parte. Façam essas questões e depois assistam os vídeos, porque daí vocês vão ter a explicação, fica mais fácil de entender e assimilar do que deixar para assistir essas questões sem ter tentado realizá-las antes. Certo, turma? Então, a gente encerra aqui, esse vídeo é só de apresentação, para mostrar para vocês como que vai funcionar o nosso curso, dar essa introdução, falar um pouquinho sobre mim, sobre o órgão, e no próximo vídeo, sim, nós vamos com tudo, daí a gente já começa nossas aulas. Certo, turma? Agradeço a companhia de vocês até aqui, desejo excelentes estudos e até o nosso próximo vídeo.